no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Marcos 12, versículos 18 a 27. Marcos 12, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. (18 a 27). Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laboreais em grande erro. Meus irmãos, nós ainda estamos naquele dia em que eles vieram fazendo perguntas a Jesus, eles vão continuar fazendo aí perguntas ao Senhor. Estamos na última semana de vida do Senhor Jesus. Ele vai ser crucificado, vai morrer, vai ressuscitar, vai ser sepultado, ressuscitar. E aqui eles estão procurando falhas naquilo que Jesus fala para poder matá-lo, arrumar argumento para matá-lo, e como vão fazer de qualquer forma logo aqui à frente. E agora quem procura a Jesus para questionar alguma coisa nele são os saduceus. É interessante, meus irmãos, você tentar localizar esses homens, esses grupos que tinham na época. A gente ouve falar muito dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos, aquele pessoal que comandava a religião e que cria no Velho Testamento, nos profetas, e eram aqueles legalistas, aquele pessoal com muita ordenança humana que nós encontramos nos textos bíblicos. Esse grupo aqui, os saduceus, eles só se apresentam aqui, nesse momento, em Marcos, e eles eram um grupo mais político. Eles pertenciam à família do sumo sacerdote, que descendência após descendência, eles ficavam ali no templo, e esse grupo era considerado o grupo mais rico da época. Eles eram compostos por pessoas ricas. E esses saduceus, eles tinham uma característica: eles só acreditavam como palavra inspirada, palavra de Deus para eles mesmos, eram 5 livros da lei. Eles eram voltados, eles tinham essa concentração, esse foco nos 5 livros da lei. Então eles eram do grupo dos sacerdotes, eram os mais ricos, criam no Pentateuco, nos 5 livros da lei, não aceitavam os demais profetas como palavra canônica, vamos dizer assim, usando uma expressão mais teológica, e eles não criam na ressurreição.
O texto já diz isso aí de forma clara, que eles não acreditavam na ressurreição. Então esse grupo que não andava junto com o fariseu, eles se separavam. Agora eles se aproximam juntos, e como nós vimos semana passada, que até os herodianos vieram junto com os fariseus para questionar Jesus, e agora esses saduceus aparecem para questionar Jesus. Vamos ver o que o texto tem para nos ensinar. O texto, a gente tem que conhecer o texto para ver depois para que ele serve a nossa vida e o que ele tem para nos ensinar. Então a primeira coisa que nós vemos aí no versículo 18, é claro que os saduceus que diziam não haver ressurreição se aproximam de Jesus e vão perguntar a Jesus sobre a ressurreição. Eles estão tratando sobre a ressurreição. Nós vimos no texto anterior que eles vão procurar Jesus para tratar daquela relação entre Deus e o Estado. Agora esse grupo vem procurar para tratar de ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, não criam na vida após a morte. Eles não criam nisso, eles não aceitavam essa questão da vida após a morte. E eles, quando eles vão questionar Jesus, eles fazem um questionamento em cima de uma lei que se encontra lá no Pentateuco, porque eles criam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, e eles vão citar uma lei lá, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo de 5 a 10, que é chamada a lei do levirato, ou a lei do parente resgatador. Eles vão citar essa lei lá de Deuteronômio capítulo 25, versículo de 5 a 10. Que essa lei, é necessário que você entenda por que eles fazem essa argumentação, porque essa lei dizia o seguinte: se um homem casa com uma mulher, e ele morre antes de ter um filho, essa mulher tinha que ser desposada pelo seu irmão, se ele tivesse um irmão, ou um parente mais próximo. Ela tinha que se tornar mulher desse irmão ou de um parente mais próximo. Por quê? Qual o objetivo disso? O objetivo era que quando aquela mulher tivesse um filho com esse irmão ou com um parente mais próximo, esse filho não era considerado o filho deste homem, mas considerado o filho daquele que morreu. É necessário que você entenda isso. Então, se tem uma família que tem o primeiro filho chama Paulo, o segundo Joaquim, o Paulo casa com, Maria. Paulo morre, Maria não tem filho. O Joaquim teria que desposar essa mulher, e o filho dessa Maria com Joaquim seria considerado na descendência genética de Israel filho de Paulo, não era filho de Joaquim. Essa era a lei. Qual o objetivo disso? É para que ficasse descendência, para que Paulo tivesse descendência, para que eles tivessem direito às heranças, à terra. O descendente tinha que ter descendente. Então a lei era essa. Aí o que o saduceu faz? Ele cria uma história exacerbada, ou seja, uma história que eles exageram, com o objetivo de questionar a ressurreição. Então eles inventam essa história. Eu não acredito que isso aconteceu. Eles simplesmente inventaram uma história e contam essa história para Jesus. Havia 7 irmãos, o primeiro casou, está aí no versículo 20, morreu sem deixar descendente, o segundo desposou a viúva, o terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. E por fim a mulher morre. A mulher, na história deles, a mulher passou por 7 maridos, não teve descendente, e por fim ela veio a morrer. E aí o que eles fazem? Eles pegam essa história inventada por eles e questionam Jesus.
E na hora da ressurreição, quem é que vai ser o marido dela? Ou seja, é uma mulher só, 7 maridos. Quem é que vai ser o marido dela? Eles fazem montam essa história para tentar questionar Jesus sobre a existência da ressurreição, sobre se a ressurreição era bíblica ou não, porque eles achavam que não tinha no Pentateuco nada que relacionasse com ressurreição de mortos. E aí Jesus responde no versículo 24, respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. E no 27, só para vincular um versículo com outro, ele diz, Jesus no final diz assim: laboreais em grande erro. Meus irmãos, Jesus está dizendo para aqueles saduceus: vocês estão cometendo um erro muito grande nas Escrituras. A expressão aqui é: vocês estão errando de forma escandalosa, vocês estão completamente errados na argumentação que vocês estão usando aqui. Meus irmãos, 2 coisas aqui nesse texto que nós precisamos de ver nesse versículo: o uso da Escritura fora do seu contexto. Preste bem atenção no que está aqui. A lei do levirato em Êxodo tratava de descendência genética. A lei do levirato não tratava de ressurreição de mortos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Hoje talvez seja um dos piores erros que nós encontramos dentro da igreja evangélica, pegar um texto, tirar do seu contexto e fazer doutrina dele. É isso que eles fizeram aqui. Eles pegaram um texto que tratava de descendência genética e vincularam isso à ressurreição. E Jesus diz a eles assim: vocês cometeram um erro terrível. Ou conforme diz o texto aqui no 27, vocês laborearam num grande erro, vocês erraram tremendamente na avaliação que vocês fizeram das Escrituras. É a primeira questão que Jesus coloca. E a segunda questão que Jesus coloca nesse versículo 24 vocês erram por não conhecer as Escrituras e erram por não conhecer o poder de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos um problema muito sério, porque às vezes alguns dividem esse versículo no meio. Então nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, então vamos estudar muitas Escrituras. E o outro diz assim: nós erramos porque não conhecemos o poder de Deus e vamos buscar só o poder de Deus. Não é tanto uma coisa nem tanto a outra. Nós temos que conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Jesus está dizendo para ele: vocês estão errando em não conhecer as Escrituras e vocês erram por não conhecer o poder de Deus. Aí o 25, ele vai continuar: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que há uma diferença entre o terreno temporal e aquilo que é eterno. O que eles estão fazendo de errado? Eles estão dizendo assim: olha, casou uma mulher com 7 homens, quando ressuscitarem, ela vai ser esposa de quem? Repare, meus irmãos, o erro que eles estão cometendo. Eles estão pegando algo terreno, temporal, e transferindo para algo eterno, para um período completamente diferente. O que eles estão dizendo? Olha, então quer dizer que nessa época, nesse tempo, as pessoas são casadas e continuarão casadas depois. É isso que eles estão dizendo. Aí Jesus falou: vocês estão errando.
vocês estão transferindo de um período temporal para um período eterno. Não funciona assim. Não é assim. Então eles estão cometendo um erro de transferir daquilo que é de um tempo temporal nosso para uma coisa eterna. E na ressurreição não tem isso. Aí no versículo 26, Jesus vai fazer uma argumentação que diz: quanto à ressurreição, olha que Jesus começa assim: quanto à ressurreição, o que Jesus está dizendo? Vocês erraram por não conhecer as Escrituras, vocês erraram por não conhecer o poder de Deus, e vocês erraram em transferir algo temporal para algo eterno. Agora, quanto a esse assunto de vocês, repare que Jesus para o que ele dá uma primeira palavra, um bloco de 3 argumentação, depois ele diz assim: agora quanto a isso que vocês estão querendo saber, eu vou falar para vocês. Aí ele diz: quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Repara o seguinte: não tem deslido no livro de Moisés. A que Jesus está se referindo? A Êxodo capítulo 3. Que livro é o livro de Êxodo? O livro do Pentateuco. Eles não diziam que eles só criam nos 5 primeiros livros? Então Jesus pega a argumentação aonde? Aonde eles diziam que criam. Vocês não leram em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6, Deus dizendo a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Meus irmãos, Jesus está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, eles não estão mortos. Deus não é Deus de mortos, eles estão vivos, eles não estão mortos. E eles, meus irmãos, largaram com certeza esses saduceus doidos, porque Deus é Deus de vivos. E aí, meus irmãos, nós podemos pegar o texto citado por Jesus e entendermos que o que esse texto está nos ensinando é que a ressurreição, ela é um tema, e aqui Jesus não está tratando de como será a ressurreição, ele está tratando da realidade da ressurreição. Ele não está entrando aqui nos detalhes que Paulo entra lá no 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo vai dizer a corpo corruptível, a corpo incorruptível, ressuscita para isso, aquele tudo que está escrito no capítulo 15 é detalhes da ressurreição. Aqui Jesus está dizendo: a ressurreição existe. E a ressurreição, meus irmãos, quando Jesus diz ele é Deus de vivos, repare que no texto de 1 Coríntios diz assim: o primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo trouxe a vida. E quando você repara que Deus está relacionando esses 2 homens, Adão que trouxe morte e Jesus que trouxe vida, ele está dizendo, meus irmãos, que a ressurreição já começa lá em Gênesis. Quando Deus fala com Adão e Eva, da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, ele está dizendo: aqui vocês geraram a morte por causa do pecado, mas tem um que vai trazer a ressurreição, tem um que vai trazer a vida. Vocês trouxeram a morte, mas tem um que vai trazer a vida. O herdeiro da mulher, a sua descendência que vai esmagar a cabeça da serpente. Repare que quando você vai ler 1 Coríntios, isso está lá em 1 Coríntios. Quando ele vai dizer que esse Jesus venceu a morte. Então a ressurreição é uma realidade. É algo que nós encontramos a partir de Gênesis. Por quê? Porque o primeiro homem, ele trouxe morte, mas o segundo trouxe vida. E essa ressurreição, se você comparar, meus irmãos, isso, você vai entender que qual é a morte que Adão trouxe? Adão trouxe morte espiritual, afastamento de Deus. Jesus trouxe
Ressurreição espiritual. Como assim? Meus irmãos, nós não temos que nascer de novo? O que é nascer de novo? Ressuscitar. O morto nos seus delitos e pecados, ele precisa de ressuscitar. Ele precisa de ter vida, conforme o Senhor diz a Nicodemos em João capítulo 3. É necessário o quê? Nascer de novo. Você está morto nos seus delitos e pecados, é necessário que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver e não pode entrar, aonde? No reino dos céus. Meus irmãos, então, você pode pensar assim, então a ressurreição que Jesus promete é o novo nascimento e a ressurreição espiritual. Não, meus irmãos, não é assim não. Por quê? Porque o homem ele é completo. O homem ele é composto de corpo e alma, corpo e espírito. Se só ressuscitasse espiritualmente, a obra não seria completa. É um raciocínio tão simples, tão simples. Adão trouxe morte espiritual e morte física. Como é que Deus iria arrumar isso? Como é que Deus poderia restaurar isso, que nós chamamos de redenção? Vida espiritual e vida física. Como? Ressurreição. Ressuscita-se espiritualmente e ressuscita-se fisicamente. Aí você vai entender Paulo dizendo assim: se vocês não acreditam, se o corpo não ressuscita, é vã a nossa fé. Porque se o corpo não ressuscita, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós não vencemos a morte. Nós não vencemos a morte. Meus irmãos, um texto tão simples, com uma pergunta tão capciosa, com uma pergunta tão mal montada, Jesus, ele destrói tudo aquilo que esses saduceus acreditavam e mostra para nós que a ressurreição é uma verdade. O objetivo desse texto é para falar para você que a ressurreição é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Esse é o objetivo desse texto. E ela não está somente aqui no Novo Testamento, ela começa lá em Gênesis. Porque para restaurar aquilo que o homem provocou, é necessário que Deus ressuscite. É necessário que Deus promova a ressurreição. A única forma de recuperar o homem da sua morte espiritual e da sua morte física é através da ressurreição. E esse texto nos ensina sobre Deus, que Deus tem poder. A ressurreição é um ato de poder de Deus. Deus é poderoso. Por isso ele diz: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Segunda coisa que esse texto nos ensina sobre Deus, que Deus cumpre as suas promessas. Ele prometeu lá a Adão e Eva: o herdeiro da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa continua por todo o Velho Testamento até agora e vai se completar no dia da volta do Senhor Jesus. E Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos. Aqui, meus irmãos, é necessário que você entenda uma coisa: Deus não é Deus de mortos. Quem está morto nos seus delitos e pecados, Deus não é Deus dele. Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de quem ele escolheu e de quem ele chamou e de quem respondeu esse chamado e de quem ele deu vida. Deus é Deus de vivos. Ele não é Deus de mortos. De mortos, ele é juiz, ele é justiça, ele é destruição, força, e nós precisamos de entender isso. O homem aqui nesse texto,
O homem em Cristo, ele aceita essa realidade, ele entende porque Deus coloca no coração dele, porque ele nasceu de novo e ele passa a crer em tudo aquilo que o Senhor prometeu a ele. Não porque ele crê por ele mesmo, mas ele crê porque Deus colocou no coração dele o entendimento. E sem Cristo, ele vai continuar distorcendo a palavra, ele vai continuar duvidando, e sem Cristo ele não acredita em nada, e ele vai continuar não acreditando, até que o Senhor realmente o lance no lago de fogo, no inferno, como a palavra do Senhor assim nos ensina. A prática do texto, o que você vai fazer com esse texto? Essa é a grande questão para nós hoje. Você vê um texto desse aqui, o que você vai fazer com ele? Primeiro, cuidado com a sua interpretação bíblica e de como você faz ela. A primeira coisa que você tem que entender aqui nesse texto: cuidado. Você pode pegar um texto bíblico, torcer ele e acreditar em algo que a Bíblia não diz. Foi o que esses homens fizeram. Eles estavam torcendo a lei do levirato e aplicando nela um assunto que ela não dizia nada sobre isso. Busque conhecer a palavra com profundidade. Busque se aprofundar na palavra, questione-se, entenda. Quando Paulo vai dizer que o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida, aonde isso começa, que morte é essa, e começa a realmente buscar esse conhecimento, porque você tem que se aprofundar na palavra. Lembre-se, nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os nossos erros são porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Então você precisa de buscar conhecimento das Escrituras. Por último, prático na nossa vida, o nosso Deus é Deus de vivos. Dos que ressuscitaram nascendo de novo e daqueles que ressuscitarão para a vida eterna quando Ele voltar. Ele é Deus de vivos. E se você não está vivo, mas eu estou respirando. Meus irmãos, ele não está tratando de vida física, ele está tratando primeiramente de vida espiritual. Necessário te renascer de novo. Ele é Deus de vivos. E aqui, meus irmãos, de forma prática, eu queria que você pensasse numa coisa. Às vezes nós ficamos achando que pessoas que estão mortas, que elas estão buscando a Deus, que Deus ouve elas. Deus derrama da misericórdia dEle, da providência dEle sobre todos. Porque Ele governa sobre todos, Ele governa sobre todas as coisas. Então todos estão debaixo da providência dEle, da misericórdia dEle. Todos, sem exceção. Tanto mortos espiritualmente quanto vivos espiritualmente. Mas uma coisa é certa: relação de intimidade, de conhecimento com Deus é só para aqueles que estão vivos, para aqueles que nasceram de novo. Põe isso na sua cabeça. Deus se relaciona com os vivos. E por último, meus irmãos, coloque na sua mente, no seu coração, a grande promessa do Senhor para nós, a grande esperança do Senhor para nós é a nossa ressurreição. Nós ressuscitaremos em corpo. Esse que você tem aí, que você pode pegar nele, ele vai ressuscitar. Como será? É outro assunto. Mas uma coisa é certa: se você nasceu de novo, você vai ressuscitar. Mas se eu vou morrer, não preocupa com a sua morte. Creia na promessa de que você ressuscitará. Você ressuscitará. E a partir desse dia, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós teremos um novo corpo. Esse corpo será revestido de imortalidade, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15.
E conforme em Coríntios capítulo 15 diz que na hora que ouvirem a voz do arcanjo, na hora que tocar a trombeta, na hora que o Senhor resolver que for a hora dele voltar, todos nós, se não estivermos mortos, se estivermos mortos ressuscitaremos, se não estivermos seremos transformados. Se for agora, nós seremos transformados. Se for depois, nós ressuscitaremos. Ou seja, essa é a maior de todas as promessas para a nossa vida. Essa é a maior de todas as promessas. Então, meus irmãos, na tentativa de testar Jesus e provar um pensamento errado, os saduceus acabaram nos proporcionando um maravilhoso ensinamento. Na tentativa de confundir, eles nos trouxeram um maravilhoso ensinamento. Um ensinamento que traz a promessa da ressurreição para a vida daqueles que são escolhidos e chamados do Senhor. Ressurreição para a vida. Existe a ressurreição para a morte eterna. Para aqueles que morrerem sem Cristo, esses vão ressuscitar e serão enviados para o inferno. Mas aqueles que morreram com Cristo, que nasceram de novo ainda neste mundo, ressuscitarão e estarão com o Senhor eternamente. Meus irmãos, nada nesse mundo pode valer mais do que isso. Nada. Porque tudo que você fizer nesse mundo permanece aqui. Mas a sua vida com o Senhor, o novo nascimento, te garante uma vida eterna em corpo com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Ele toda a honra e toda a glória, porque foi Ele que realmente nos proporcionou isso. Eu quero que você feche seus olhos e faça um momento de reflexão, de oração silenciosa. E eu quero que você reflita um pouquinho, mas que seja só o princípio de uma reflexão para a semana toda. Como que você lida com essa verdade da ressurreição? Qual foi a última vez que você pensou nisso? Qual foi a última vez que você disse para você mesmo assim: eu vou ressuscitar? Eu vou ressuscitar. E não vou entrar nem na questão de como será isso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido essa realidade de que a vida neste mundo ela é passageira, mas que você vai ressuscitar? Reflita um pouquinho sobre isso. E estabeleça para essa semana você pensar sobre isso. Procure textos bíblicos, procure informação sobre isso, sobre a sua ressurreição. Feche seus olhos e reflita um pouco sobre isso e ore ao Senhor, enquanto daqui a pouco nós vamos cantar um cântico e vamos encerrar com uma oração.